prazer novamente estar aqui com todos vocês, para que nós possamos juntos, né, aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, através do Espiritismo, né, através do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, como a gente sempre costuma falar, a assistência espiritual, ela se inicia na nossa casa, né? No momento que a gente decide, né, a vir aqui para a casa espírita, ou para quem vai na igreja católica, ou para quem vai no templo, no período de Umbanda, não importa, né? Quando a pessoa já se decide a ir a alguma casa de Deus, a assistência espiritual já se inicia naquele momento. E ela nos ajuda para que nós cheguemos até aqui, né? E também, como a gente se costuma falar, e alguns também irmãozinhos também vêm conosco, né? Eles vêm conosco para aprender também, né? Quando a gente chega aqui, a gente é recebido na recepção, né? A gente toma o passe de limpeza. Esse passe de limpeza é um passe magnético, onde ele equilibra as nossas energias. E aí depois a gente senta aqui, é um momento de reflexão, né? Essa música. É um momento onde a gente sempre fala, não é um momento da gente pensar em nossos problemas, pensar em nossas preocupações. Não. Quando a gente adentra aqui a casa, é o momento da gente pensar no nosso mentor espiritual, no nosso anjo da guarda. Não é? É o momento da gente pensar não nos problemas, mas sim a gente se conectar, né, nessa música, nesse ambiente, que é nesse momento, é a gente esvaziando a nossa mente dos problemas, das preocupações, é que a gente consegue receber as intuições do nosso mentor espiritual, dos irmãos que estão conosco trabalhando, para que depois, lá fora, no dia seguinte, a gente tenha aquelas ideias, né, aquelas intuições, para resolver o que tiver que ter sido, resolver aquilo que precisa ser resolvido, ajustar alguma coisa. Então agora aqui realmente é um momento nosso, o momento de cada um de nós, onde nós devemos, para receber, nós devemos estar concentrados aqui dentro, com a mente e o coração aqui dentro. Tá? Então disso consiste a assistência espiritual. E para aquelas pessoas que estão em casa, ainda dá um tempo, ainda existe um tempinho para se pegar uma água, né, para se prepararem para a nossa assistência espiritual de hoje. Então vamos continuar relaxados, se ajeitando em nossa cadeira, relaxando a nossa cabeça, nossos ombros, nosso tronco, nossa cintura, nossas pernas. Vamos relaxando todo o nosso corpo, elevando o nosso pensamento ao nosso mentor espiritual, ao mentor espiritual desse trabalho, ao mentor espiritual desta casa, sendo o Espírito a luz do caminho, ao mentor espiritual da Aliança Espírita Evangélica. Vamos então, a partir de agora, nos unindo a todas essas entidades e agradecendo aqueles irmãos da higienização, que já há algum tempo aqui estão, higienizando esse ambiente, higienizando nós mesmos, nos preparando para mais um trabalho desta noite, higienizando nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela segurança externa, que também aqui estão conosco, protegendo esta casa, impedindo que aqui adentrem vibrações contrárias ao Evangelho de Jesus, ao nosso trabalho. E aqueles irmãos que ainda não estiverem preparados para participarem, com certeza estão sendo carinhosamente socorridos, encaminhados aos locais mais adequados. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço, Fraternidade do Trevo, dos discípulos de Jesus, dos humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique estas águas, tanto aqui
quanto em outras casas. Chegando até Ismael, anjo preposto de Jesus para a evangelização do Brasil. A quem pedimos que ilumine o coração, que a mente de todos aqueles que têm o poder de mudar os destinos dessa nação. Poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático. E a cada um de nós brasileiros, para que possamos fazer a nossa parte, de modo que o Brasil se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Chegando até Maria, Mãe de Jesus, agradecemos ao bondosamente por toda a sua ajuda e pedimos que continue a nos iluminar, principalmente aos pais e também aos responsáveis, para que possam educar seus filhos dentro de alguma religião, seja ela qual for. Chegando até Jesus, nosso grande mestre, agradecemos mais uma vez e pedimos que nos ajude a ficarmos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. Senhor, dá-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar. Dá-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. E chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Pai por mais essa existência, por mais esta reencarnação. E pedimos que nos ajude a entender, a vivenciar e cumprir vossas leis, principalmente a lei da justiça, do amor e da caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Todos bem? Muito bom. Então, hoje nós trataremos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 23, Moral Estranha, dos itens de 1 a 7, de 9 a 17. Não vim trazer a paz, mas a espada. Estranho, né? Isso que se chama moral estranha. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Isso de São Mateus. Sobre esse mesmo tema, aqui tem uma outra passagem agora de São Lucas. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado no batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer a paz à terra? Não. Vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas, e o pai contra o filho contra seu pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Esse capítulo já se iniciou semana passada, né? Então ele traz alguns ensinamentos muito profundos, né?
e que não é possível a gente entendê-los sem a gente considerar, né, que naquela época de Jesus, o idioma, né, a linguagem era o aramaico, e ele era muito carente de palavras. Né? Então, uma palavra tinha vários e vários significados. Tá? No entanto, Jesus explicava, né, todos esses ensinamentos de uma maneira que as pessoas normais pudessem entender. Né? Aliás, até os catedráticos, muitos também não entendiam. Né? Então, como é que funciona? Como é que era o tempo na época de Jesus? Naquele tempo, a força se sobrepunha ao direito. Né? Existia a escravidão política, existia a escravidão econômica, social, escravidão de credo, de raça, muitos preconceitos, né? E grandes interesses relacionados à religião, pela posse material e também pelas pessoas, já que existia escravidão. Né? E naquele momento, aquela região estava sob o domínio, sob o Império Romano. Então, na realidade, considerando isso tudo, mas a gente pode falar, nossa, mas hoje não está tão diferente. Muito diferente não está, mas está melhor. Isso é uma coisa que a gente realmente tem que aceitar. Né? Que hoje existem problemas, muitos problemas, mas hoje ainda é melhor que antes. É fácil a gente concluir que é. A gente gostaria de estar vivendo aqui ou naquela época. Não é? É fácil. A qualidade de vida mudou e vai continuar mudando. Né? Então a gente sempre fala que, como se diz, estamos no mundo de provas e expiações. A analogia é com uma escola. Existe lá a infância, existe lá o primário, o secundário. Hoje na realidade é fundamental, ensino médio e faculdade, né? Então na realidade nós estamos no início mesmo. Então essas coisas acontecem. Por quê? Porque ainda nesse mundo que nós estamos, o mal ainda se sobrepõe sobre o bem. Isso significa que nós já fomos, vamos dizer entre aspas, né, praticamos mais o mal do que nós praticamos hoje. Então é um aprendizado. Mas naquela época, tanto o paganismo quanto o politeísmo, né, também a adoração a animais, já estavam em decadência. Então foi aí quando surgiu Jesus. Né? Foi aí quando surgiu Jesus. E quando Jesus surge, ele surge com ensinamentos revolucionários. Ensinamentos revolucionários. Né? Então, normalmente, ninguém gosta de sair da zona de conforto. Nem naquela época, nem hoje. Não é verdade? Então, esses ensinamentos de Jesus, eles vieram a incomodar muita gente. Né? Muita gente. Mas será que hoje é diferente? Também não é. A gente sabe que para a gente realmente vivenciar, seguir os ensinamentos de Jesus, não é uma coisa assim muito fácil. Não depende só da gente assimilar aqui na mente, saber, não. Se a gente não assimilar no coração, a gente nunca vai colocar em prática. Né? Daí a dificuldade. Né? Se a gente estudar, se a gente prestar atenção, se a gente ler isso aqui, a gente vai entender, nossa, é isso, assim, 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 não julgar, praticar o desapego, né? Não ser egoísta, não ser vaidoso. Sim, mas até a gente assimilar isso é muito difícil. E também naquela época também era. Né? Então, na realidade, esses ensinamentos revolucionários de Jesus, eles vieram para separar a verdade, a mentira da verdade. Como isso tem na Bíblia, né? O joio do trigo. Né? E eles vieram também para acabar com a zona de conforto. E não só os poderosos, né? Mas de todas as classes sociais. Então, ocorreu muita reflexão, assim como ocorre até hoje, quando nós nos interessamos em entender e aprender a doutrina de Jesus. Né? E também,
esses ensinamentos, eles vieram bater de frente com aqueles principais defeitos, né, de todas as épocas, né, os piores, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, ele veio mostrar, ou seja, a contrapartida do orgulho, ou seja, a humildade, a contrapartida da vaidade, a simplicidade, a contrapartida do egoísmo, a caridade, né? Então, até então, não se falava em amor, de uma maneira ampla, em fraternidade, né? Tanto que existia nas leis de Moisés, e acertadamente, né, para você combater os seus inimigos, odiar os seus inimigos. Mas naquele momento, né, onde o povo era mais selvagem ainda, que antes da época de Jesus, era necessário. E Jesus veio trazer o quê? Amai os vossos inimigos, perdoai, né? E quando acontece isso, ele traz muitas virtudes que aos poucos ele foi divulgando e exemplificando através das parábolas. Trazia o perdão, o desapego, o não julgar. Será que nós conseguimos entender bem? Será que nós conseguimos entender bem o não julgar, desapegar? Será que a gente consegue praticar isso no nosso dia a dia? E esses ensinamentos também lidaram, né, com muitos poderosos. Por conta disso ele foi crucificado, né? E ele foi crucificado com aquela ideia de matando-se o homem, mata-se a ideia. Mas desde sempre isso nunca foi verdadeiro. Tanto que os ensinamentos de Jesus, né, essa moral estranha, né, persistiu até hoje, né? Esses ensinamentos de Jesus, as verdades eram tão grandes, eram tamanhas, que todas as classes sociais aceitavam. Até aquelas que estavam no topo, que se privilegiavam muito na situação da época, né? Situação política, situação econômica da época, com explorações, né? Até eles também aceitavam, não admitiam. E essas verdades são tão grandes que chegaram até o Império Romano, até a capital do Império Romano, até Roma, e de lá se espalharam para o mundo. E hoje, 2000 anos atrás, todos que são cristãos, independente se é da igreja católica, evangélica, se é da religião espírita, etc., nós estamos estudando todos aqueles ensinamentos que Jesus deixou lá atrás. Então é importante a gente analisar, né, até onde nós estamos assimilando, até onde nós estamos praticando esses ensinamentos, em quais situações nós conseguimos, em quais situações nós não conseguimos. Será que nós sabemos realmente de todas as virtudes que Jesus veio nos trazer, quais delas a gente já está mais avançado e quais delas a gente tem que melhorar? É essa reflexão, né, que nós temos que fazer, né, depois que a gente vai numa igreja, vai no centro espírita e ouve, né, esses ensinamentos. A gente tem que pegar a semana e tentar refletir. Quando aparecer uma situação, a gente tem que analisar: será que eu estou praticando? E na realidade Jesus veio nos trazer alguma coisa bem maior. Naquela época, né, os judeus já tinham a ideia da vida após a morte, mas Jesus veio trazer com mais detalhes, com exemplificações, né, com a vivência mesmo, nos 3 anos que ele pregou. E na realidade ele veio nos trazer, né, e os Espíritos nos trazem, explicando assim mais detalhadamente, que nós somos seres espirituais, de passagem nesse mundo material. Então, na realidade, isso significa que a gente tem que dar a importância relativa a esse mundo material. Isso aqui é um meio, né? O fim não é aqui. O final é a nossa evolução espiritual, ou seja, é a gente continuar a nossa vida em mundos melhores. Ah, mas o que são os mundos melhores? Aqui, como você já sabe, o mal predomina sobre o bem.
o próximo mundo que nós estamos a caminho, né, o mal e o bem vão se equilibrar. Consequentemente, a felicidade será maior. Né? E o próximo mundo é um mundo feliz, onde o bem sobrepõe o mal. E o mundo divino. Isso segundo os Espíritos, no livro dos Espíritos, também aqui no Evangelho. Então, Jesus, quando nos traz esses ensinamentos, nos traz um consolo, né? Nos traz um alívio. E os Espíritos também nos falam que o caminho que nós temos que seguir é através dos relacionamentos. A gente só consegue melhorar através dos relacionamentos. Né? Não adianta a gente querer fugir da pessoa, fulano, ciclano, beltrano, não. A gente nasce numa família, depois a gente vai estudar, aí depois tem a sociedade, depois tem o trabalho, não é assim? Então, a gente sempre deve pedir, né, para que a gente consiga se relacionar com as pessoas, consiga entender as pessoas, praticar empatia, se colocar no lugar delas, né, praticar a indulgência. Ou seja, a gente também vai cometer os deslizes, né? E às vezes a gente comete e nem percebe. Será que aquela pessoa com quem nós estamos chateados, tristes, será que ela percebeu que ela nos ofendeu? Ou que ela nos fez mal? Que a gente acha, né? Que a gente acha que ela nos fez mal. Às vezes lá na frente a gente vai perceber que nem isso ela fez. Então a gente percebe que esses ensinamentos de Jesus realmente, como diz aqui, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E realmente veio trazer divisões, divergências, tanto dentro da família, quanto dentro da escola, do trabalho, da sociedade. Mas por que veio trazer tantas divergências? Primeiro, porque nós somos diferentes. Não é? Cada um de nós está num estágio de evolução. E segundo, que alguns não compreenderam a mensagem de Jesus. E até hoje é assim. Tá? Quando a gente compreender exatamente os ensinamentos de Jesus, nós estaremos no mundo bem melhor. Tá? Outros não conseguiram dar conta. Mas a maior parte é assim. Né? Só que a gente não vai conseguir fazer alguma coisa assim de bate-pronto. Então, se a gente não conseguiu se esforçar em vencer um defeito, em vencer alguma situação, em ser mais tolerante, em ser mais humilde, ser mais caridoso, aceitar a ajuda do próximo, ter mais empatia, né? Não julgar, desapegar, perdoar, a gente tem todo o tempo para fazer isso. Mas é evidente, né? A gente tem que se esforçar. Se a gente não perceber que a gente está, como se diz, deficiente em alguma dessas virtudes, a gente vai viver dia após dia, vai acordar, vai levantar, vai trabalhar, vai almoçar, e a vida passa, a gente não está nem percebendo. Né? E existem outros que realmente não aceitaram os ensinamentos de Jesus. Não aceitaram devido aos seus interesses, não quiseram aceitar. Não é? E nós? Como é que nós estamos? Não é? Será que nós estamos nos esforçando? Também está no livro dos Espíritos. Também Kardec disse: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em mudar, em praticar o bem. Nem sempre se consegue, mas está sempre se esforçando em praticar, em exercer, né, os ensinamentos de Jesus. Será que eu sei onde eu preciso mudar? Será que eu sei realmente ou não sei? Ou então eu tenho dúvidas? Toda vez que a gente tem dúvidas, toda vez que a gente se preocupa, Deus sempre nos deu o nosso mentor espiritual. Todos nós temos um, que é um espírito, né, que sempre nos acompanha e que está pronto a nos ajudar. Mas para ele conseguir nos ajudar, nós temos que pedir. Nós temos que ter a humildade de pedir ajuda. E não só isso, nós temos que estar numa harmonia, né, com bons pensamentos, com bons sentimentos, de modo que ele consiga se aproximar da gente. De modo que ele consiga nos intuir bons pensamentos, bons sentimentos. Então a gente vê, não é, que o Espiritismo e o Cristianismo, o Espiritismo veio detalhar
mais ainda os ensinamentos de Jesus. Né? Ele veio nos trazer que é importante nós termos o conhecimento, né? E ele nos detalha o conhecimento do mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo material. Ele também veio nos reforçar a necessidade dos ensinamentos de Jesus, do amor, da fraternidade, da caridade. Quando todos nós realmente nos sentimos irmãos, né? Irmãos, não vai existir mais aquilo de um querer se sobrepor ao outro. Quando realmente o conceito de fraternidade trazido por Jesus realmente se instalar nesse planeta, esse planeta vai ser um planeta de regeneração, depois feliz, né? Ou seja, o bem vai imperar sobre o mal. Então é importante que a gente persista sempre. Os Espíritos sempre falam, a gente sempre tem que persistir, né? E é importante que quando a gente pedir alguma coisa, né, ao nosso mentor, eles nos orientam, que a gente peça força e coragem. Força e coragem. Força e coragem. Ou seja, com esses dois, a gente vai manter a nossa fé firme, vai manter a vontade firme e a gente vai adiante. Não interessa a situação. Porque normalmente, quando nós estamos preocupados, estamos de moral baixa, a gente acha que a situação é terrível, não tem saída, etc, etc. Como foi acontecer isso? Mas a gente sabe também, se a gente lembrar um pouco, refletir um pouco, isso já aconteceu com todo mundo e vai acontecer mais ainda. Né? A gente percebe que depois que passa, depois que a gente se acalma, a situação não era tão feia desse jeito. E por isso onde vem a fé, né? A fé racional. A gente sabendo que a gente estando alinhado, estando com bons pensamentos, com bons sentimentos, a gente recebe ajuda. E a vontade firme é muito importante nesse sentido. Para que servem os problemas? Para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa errada, que a gente tem que corrigir a rota, que a gente tem que aprender alguma coisa. Então não adianta a gente passar pelos problemas, né, e não tirar o proveito. Qual é a missão, qual é o ensinamento que eu estou passando por esse problema? Não é? Porque os problemas são nossos amigos, é através dele que a gente evolui. E outra coisa também importante que os Espíritos nos ensinam, nós sempre temos que avançar, deixar o passado no passado e avançar para o futuro, avançar para dias mais iluminados. Nós sempre temos que ser como um exército. Um exército nunca recua, um exército vencedor nunca recua. Não é? Um exército, ele pode pausar, pode parar, se fortalecer e ele sempre vai em frente. Nós temos que ser um exército. Mas com quais armas? Com os ensinamentos de Jesus. E é importante também que a gente proteja, né, a nossa mente e o nosso coração. Que a gente os proteja dos pensamentos e sentimentos ruins. Que nós estejamos sempre atentos. Por isso que existe aquele ensinamento: vigiai e orai. Orai e vigiai. E quando algum pensamento, algum sentimento chegar até nós, ruim, a gente tem que se lembrar do nosso anjo da guarda, tanto para pedir ajuda quanto para agradecer. E para a gente encerrar, a gente consegue ter uma noção boa, né, como é que nós estamos indo, pelo nível de alegrias e tristezas que nós temos, né, pelo nível de felicidade que nós temos. Se a gente dá muita importância, muita bola para a picuinha, né? Se a gente dá importância demais para as coisas materiais, as coisas materiais, elas estão aqui para a gente se manter nesse mundo. É importante progredir materialmente? Sempre. Espiritualmente? Sempre. Nos conhecimentos? Sempre. Na moral? Sempre. Nós estamos aqui para evoluir nisso tudo, como os Espíritos nos dizem, né? A gente vai mudar na categoria espiritual desde que a gente pratique a bondade, pratique adquira conhecimentos gerais e adquira a moral. E um ensinamento muito importante é que tudo passa, né? Vamos então, após esses ensinamentos,
Vamos refletir sobre eles durante a semana, colocá-los em prática. E nesse momento, depois de tantos ensinamentos que nós recebemos, vamos agora juntar os nossos melhores pensamentos, os melhores sentimentos, melhores vibrações, para doarmos à espiritualidade superior, para que seja encaminhado aonde mais necessidade e merecimento houver. Vibremos por todo o universo, por todos os mundos. Vibremos para a evolução de todos os mundos. Vibremos pelo umbral, pelo vale dos suicidas, dos criminosos. Vibremos para que todos esses irmãos sejam aliviados, despertados e reformados. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras. Nesse momento de pandemia, vibremos por todas as autoridades médicas, sanitárias, por todos os governantes do mundo todo, para que possam fazer o melhor por suas populações. E nesse momento também, vibremos por nós, pela raça humana, para que possamos sair dessa pandemia seres humanos melhores, espíritos mais evoluídos. Que essa pandemia nos traga muitos ensinamentos, que é uma expiação material e espiritual. Vibremos por todas as religiões, por todas as casas de Deus, espalhadas pelo mundo todo. Em particular, vibremos por esta casa, Centro Espírita Luz do Caminho. Vibremos por todos os seus dirigentes, assistidos, trabalhadores, ex-trabalhadores, por todos os trabalhos da casa. Vibremos para que essa casa continue sendo um ponto de luz, um hospital e uma escola de almas, encarnadas e desencarnadas. Vibremos por todas as instituições sociais, por todas as creches, instituições de menores, pelas cadeias penitenciárias, asilos, manicômios, orfanatos, por todos esses irmãos que ali se encontram, pelos dirigentes, trabalhadores e assistidos. Vibremos por todos aqueles irmãos que se perderam no mau caminho. Vibremos por todos os criminosos do mundo todo, para que possam ser tocados pelo Evangelho de Jesus, para que possam ser aliviados, despertados e futuramente reformados. Vibremos por todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para que sejam instrumentos de nossa evolução. Vibremos também por todos aqueles que se consideram nossos inimigos, e também por aqueles a quem nós consideramos nossos inimigos. Vibremos para que possamos chegar a um termo ainda nessa encarnação. Vibremos pela família, para que esteja sempre unida, se ajudando mutuamente, cumprindo assim a missão da família. Nesse momento de pandemia ainda, vibremos por todos os desempregados, todos aqueles irmãos que perderam seus empregos. Vibremos para que tenham fé, tenham força, coragem, para que possam adquirir um novo trabalho, ou se reinventarem, talvez até aproveitar essa oportunidade para se reinventar. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que estejamos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. Que assim seja.